A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O suicídio é um dos maiores problemas da sociedade moderna. Hoje, cerca de 50% da população já pensou no suicídio como uma maneira de resolver os seus problemas. É hoje a segunda causa de morte entre jovens e adolescentes. Talvez você conheça alguém que tenha se matado, ou você conheça alguma família que esteja vivendo esse drama. O programa de hoje vai tratar deste assunto, sério, solene e urgente. Eu espero que você não só assista este programa, mas chame sua família e seus amigos, porque certamente algo muito especial Deus tem para você e através de você com este programa. Cerca de 50% das pessoas já pensaram no suicídio como uma alternativa para a solução de seus problemas. O suicídio é um dos problemas sociais mais graves do mundo atual. Muitas nações já tratam este assunto de forma preventiva, como se trata a AIDS, as drogas e o alcoolismo. No Brasil, nós ainda não tratamos deste assunto desta maneira, talvez por medo, talvez por tabu. Mas o suicídio, de fato, é um dos problemas mais graves, inclusive da sociedade brasileira. O suicídio, ele atenta contra o princípio elementar da autopreservação. A Bíblia diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Amar a vida é algo natural. É um instinto de preservação que Deus deu ao homem. Lutar pela vida e fugir da morte é algo que deveria ser cultivado por nós, sem ter medo da morte, mas não buscá-la, nem acionar a mão que a provoca. Várias causas poderiam ser identificadas para levar uma pessoa ao suicídio, e eu gostaria preliminarmente de dizer que algumas pessoas se matam não percebendo o risco que estão correndo. Na verdade, não queriam fazer isso e acabam fazendo, porque não tinham consciência das consequências finais de seu ato. Outros se matam por uma lógica falha, muitas vezes pensando em punir o outro, fere a si mesmo de uma ferida mortal. Outras pessoas se matam programadamente, deliberadamente, e estas pessoas, desta maneira, não cometem uma lógica falha, elas intencionalmente ceifam a sua própria vida. O suicídio, ao longo da história, foi lidado de formas diferentes. Por exemplo, em Atenas, o suicida tinha o seu braço direito cortado e o seu corpo enterrado distante desse braço, num ato de reprovação total do ato suicida. Em Roma, a filosofia estoica, de certa forma, aplaudia o suicídio e dizia que era legítimo dar cabo da sua vida a quem não mais interessava viver. O imperador Nero se matou e muitas vezes outros pensadores, como Lucrécio, recomendavam o suicídio como a maneira mais digna de sair da vida. O apóstolo Paulo, no primeiro século, combateu decisivamente essa questão do suicídio. Nesse texto que lemos de Efésios 5, 29, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. O apóstolo Paulo disse que ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Paulo ainda diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e aquele que destruir o seu corpo ou este santuário, Deus o destruirá. E nós então devemos glorificar a Deus no nosso corpo em vez de destruí-lo. O apóstolo Paulo, quando estava preso na cidade de Filipos, diante de um terremoto que abriu as portas da prisão onde Paulo estava, o carcereiro daquela prisão, vendo que as portas estavam abertas e que os prisioneiros
sob sua guarda, estavam em liberdade para fugir, desesperado, pegou a sua espada para se matar. E Paulo disse, não te faças nenhum mal. De tal maneira que o apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, combateu decisiva e abertamente o suicídio. No século IV e V, Agostinho de Hipona também se posicionou contra o suicídio. Ele disse que o suicídio é o ato último da incredulidade. É quando o homem deixa de correr para Deus e, em vez disso, ele corre de Deus. E quando ele corre de Deus, em vez de correr para Deus, ele está entregue à incredulidade, ao desespero, e aí ele salta no abismo da própria morte por meio do suicídio. Mais tarde, Tomás de Aquino, o grande teólogo do catolicismo, também se posicionou contra o suicídio, dizendo que o suicídio é antinatural, é imoral e é anti-espiritual. Na verdade, o suicídio é uma usurpação de um direito que só Deus possui, porque Deus é o autor da vida, o doador da vida, e só Ele tem autoridade, poder e competência para tirar a vida. De tal maneira que quando uma pessoa atenta contra a sua vida, ele está usurpando um direito exclusivo e absoluto de Deus. Depois da Revolução Francesa, este conceito começou a mudar. E agora o suicídio já não era considerado mais como um ato execrável. Até então a própria igreja não fazia ofícios fúnebres de pessoas que se matavam e nem permitiam que seus corpos fossem sepultados nos cemitérios comuns. Mas a partir daí, através da filosofia humanista, o suicídio foi até mesmo, de certa forma, encorajado, porque leva o homem a uma situação de vazio existencial, de desespero existencial, e muitas pessoas então partem para o suicídio por uma indução filosófica, em virtude do vazio do seu coração. Há muitas causas para o suicídio, e eu gostaria agora de elencar, de levantar algumas dessas causas. A mais forte delas, certamente, é a depressão. A depressão é uma doença. A década de 90 a 2000 foi considerada a década do cérebro. Nunca na história se estudou tanto sobre o cérebro como esta década final do milênio passado. E então começa a se perceber que a depressão é a doença mais comum na nossa geração. Ela provoca outras doenças graves e sérias, e isso leva alguns estudiosos a afirmar que ela é a campeã de levar o homem à morte. A depressão ela é algo terrível, assolador. Alguns estudiosos, como Andrew Solomon, disse que a depressão é como você engolir o seu funeral 2 vezes por dia. A depressão é como aquela trepadeira que vai sugando uma árvore e vai oprimindo aquela árvore e vai dominando aquela árvore ao ponto de matá-la e de sufocá-la. A depressão é uma doença. E é triste quando nós vemos, até em alguns segmentos cristãos e evangélicos, esta doença sendo tratada apenas como opressão demoníaca ou apenas como pecado. É bem verdade que uma depressão pode vir por opressão e possessão, ou pode vir como resultado de pecado, mas dizer que toda depressão é pecado é um erro grave e uma desumanidade. Isso tem levado muitas pessoas a entrarem por um processo de decadência física, emocional, e muitas dessas pessoas chegam ao suicídio. O deprimido precisa de remédio, ele precisa de terapia e ele precisa de fé. É necessário que nós encaminhemos uma pessoa deprimida para um psiquiatra para que ele receba um tratamento adequado
e, ao mesmo tempo, esse paciente seja acompanhado por terapia e também possa desenvolver o seu relacionamento com Deus e, desta maneira, ele possa ser tratado devidamente para se recuperar, a fim de não vir a se desesperar da própria vida. Há outras causas do suicídio, como, por exemplo, relacionamentos quebrados. Muitos suicídios são consequência de um namoro rompido, de um divórcio traumático ou da perda de um ente querido na família. Esse vínculo se rompe e as pessoas entram em desespero, em solidão. E muitas vezes algumas pessoas dão cabo da sua própria vida no trato desta questão. Uma outra causa seriam os problemas financeiros. Por exemplo, em Nova Orleans, depois que passou o furacão Katrina, o índice de suicídio naquela cidade cresceu 300% neste último ano, porque muitas pessoas perderam suas casas, perderam seus bens, perderam parentes, perderam amigos e entraram em pânico e desespero. Outras pessoas são levadas ao suicídio por causa das drogas. As drogas são a causa principal, muitas vezes hoje, do suicídio de jovens e adolescentes. Hoje o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens e adolescentes. Outra causa é o homossexualismo. Há 3 vezes mais suicídio entre os homossexuais do que entre os heterossexuais. Talvez porque o homossexual lida com a tensão interna, com o preconceito da família, com o preconceito da sociedade, muitas vezes até com a execração pública, por não dizer ainda por grandes e intensos conflitos espirituais. E as estatísticas provam que os homossexuais têm muito mais conflitos e cometem mais suicídio do que os heterossexuais. Outra causa do suicídio, eu diria que é o radicalismo religioso. Nós todos ainda temos lembrança da tragédia acontecida por indução de Jim Jones nas Guianas, quando levou 912 pessoas ao suicídio, essas pessoas bebendo um veneno, pensando que estavam com isso entrando no paraíso. Isso fica mais claro nos dias de hoje, quando percebe-se que aqueles membros do Talibã transformaram aeronaves em mísseis para atacar as Torres Gêmeas na cidade de Nova York e o Pentágono em Washington. E ainda hoje, no Iraque, sobretudo, todos os dias homens estão amarrando bombas no seu corpo, explodindo em praças, se matando, com a ilusão de que vão ter o paraíso, e até mesmo lá no paraíso, haréns. O suicídio é um problema real ainda hoje. E há alguns mitos sobre ele, por exemplo, de que o cachorro que late não morde, ou seja, quem fala em suicidar jamais vai fazê-lo. Isso não é verdade. Outros dizem que não adianta ajudar um suicida, adianta sim. Uma pessoa pode ser recuperada, uma pessoa pode restaurar a sua vida, e mesmo quem queria sair por esta porta lateral do suicídio vai encarar a vida vitoriosamente. Outro mito é que aqueles que se suicidam são pessoas doentes mentalmente. Nem sempre. Você não pode dizer que Getúlio Vargas, que Santos Dumont, que Pedro Nava eram pessoas doentes. Pessoas saudáveis também podem chegar a um ponto de tirar a sua própria vida. Nós não podemos entrar por esse caminho desses mitos. Nós precisamos ajudar as pessoas que têm tendência suicida, nós precisamos ajudar as pessoas que estão enfrentando depressão, nós precisamos dizer para as pessoas que a vida é dom de Deus, que a vida é preciosa e que nós podemos ter uma nova perspectiva da vida. Mesmo enfrentando dificuldades, mesmo passando pelo vale escuro da dor, do luto, da doença, da depressão, é possível olhar para Deus, é possível saborear a vida, é preciso valorizar a vida como dom de Deus que deva ser cultivada e vivida de forma plena, de forma maiúscula e de forma abundante. Eu estou certo de que as famílias que passaram já por esse vale também precisam de socorro e de ajuda. Muitas vezes, feridas profundas são abertas. E essas famílias muitas vezes se encolhem com vergonha,
com medo, expostas tantas vezes à cobrança e até à execração pública, muitas vezes velada, outras vezes expressa, por parte das pessoas, cobrando da família, como se a família fosse culpada e responsável. É necessário que essas famílias sejam assistidas, que essas famílias sejam compreendidas, que essas famílias sejam acompanhadas, que essas famílias sejam consoladas através de uma presença amiga, sem censura, sem cobrança, mas de uma presença que possa trazer esperança, uma presença que possa trazer refrigério e abrigo. Eu quero concluir esta minha fala fazendo um apelo ao seu coração. Se você está enfrentando este problema da depressão, problema financeiro, rompimento de algum relacionamento significativo na sua vida, um namoro, um noivado, um casamento, se você está enfrentando alguma doença grave, se você está enfrentando algum dilema na sua alma, seja ligado ao problema da dependência química ou algum vício que amarra, prende e sufoca a sua alma, e você chegou ao ponto de pensar em tirar a sua vida porque você não suporta mais essa dor, eu quero dizer para você que ainda tem esperança. Olha para Deus. Ele pode tirar você do fundo desse poço e dar a você a alegria de viver uma vida plena, uma vida maiúscula, uma vida abundante, a vida eterna. Mas há um segundo apelo que eu quero fazer. E este apelo é para você que não enfrenta esse dilema, mas que conhece alguém na família, na sua vizinhança, um amigo, um colega. Você pode ser uma fonte de consolo para estender a mão, para socorrer, para ajudar, para estar do lado, para encorajar. Uma pessoa que enfrenta esse dilema precisa de amigos, precisa de companheiros, de alguém que esteja do lado, de alguém que seja presente, a fim de que este cenário cinzento e dolorido possa ser transformado num jardim engrinaldado de esperança, para que a vida seja vivida na perspectiva de Deus e para a glória de Deus. Eu espero que esta mensagem possa ser uma bênção para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.